Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Contragolpe e no vídeo de hoje a gente quer comentar com vocês uma série de notícias que saíram essa semana. Essas notícias fazem referência a uma luta que aconteceu semana passada. A gente teve aí o Glover Teixeira, Brazuca, que enfrentou o Anthony Smith. O Glover saiu vitorioso, mas o que chamou a atenção na luta e a gente reclamou bastante aí no nosso vídeo de resultados foi o dano que o Anthony Smith levou. Muito exagerado, porque o ato não parou a luta, né? Ficou quase 10 minutos a mais do que deveria aquela luta. Então o Anthony Smith, ele teve fratura no osso ocular, ele teve dentes arrancados, pelo menos 2 dentes arrancados durante a luta. Você se quebrou inteiro durante esse combate e muitas pessoas se pronunciaram essa semana, inclusive o próprio Anthony Smith. E aí fica claro pra gente por que a gente não pode deixar a decisão na mão do lutador. Basicamente foram 5 manifestações distintas, uma delas foi do próprio Anthony Smith, a mais recente, inclusive. Só que primeiramente a gente teve uma manifestação do corner dele, né, no Twitter, onde ele soltou uma mensagem assumindo completa e inteira responsabilidade por tudo que aconteceu ali dentro. Eu achei isso legal, porque geralmente quando você vê um corner pedindo desculpa assim, ele tenta sempre atribuir alguma coisa a de fora, mas não, ele falou, não, a culpa foi toda minha, eu tinha a responsabilidade ali e eu vou levar isso como uma aprendizagem para a próxima oportunidade, o meu atleta, né, não acabar sofrendo tantos danos. Dito isso, a gente teve também mais 2 pessoas se manifestando. Uma delas foi o próprio Dana White, né, que logo depois da luta, na verdade, ele já tinha falado que foi difícil de ver aquele combate a partir de um certo momento, que realmente culpava o corner e o juiz por não terem parado aquele combate antes. E a gente também teve uma manifestação aí do próprio juiz, sim, o árbitro chegou também nas redes sociais e pediu desculpas. Ele foi mais ou menos no mesmo sentido que o corner, ele assumiu a responsabilidade como deveria, ele que está responsável ali pela saúde do lutador, e falou que em outras oportunidades isso não vai acontecer novamente, que ele vai aprender e vamos torcer para que outro lutador não sofra tantos danos assim quando tiver na mão dele. E por fim a gente teve o próprio Anthony Smith recentemente, quando ele, na verdade, cagou em todas essas anteriores, falando que a ordem dele é que se qualquer um jogar toalha do corner, é mandado embora. Ele falou que ele não é contra que outros lutadores e que outras lutas sejam paralisadas, mas que a dele não pode ser paralisada e quem tem a decisão final é ele. Aí você imagina que o cara que tá lá com o osso quebrado, tomando soco na cabeça, meio grogue, ele é o cara que quer ser o senhor da razão e o cara que toma a decisão. Cara, não podemos deixar a segurança dos atletas na mão dos atletas. Isso aí reflete em vários aspectos da luta. Muita gente fala assim, por que você não deixa os caras se pesarem na hora da luta e entrarem? Porque o atleta vai tentar entrar pra lutar desidratado e vai acabar morrendo. Não, nenhum atleta vai tentar fazer isso. Sério? Sério? A gente tá tendo uma discussão aqui sobre exatamente irresponsabilidade com o próprio corpo. O cara acha que pode muito mais do que pode. Então tem que ter alguém de fora, alguém sensato, alguém que não ganha e nem perde com aquela colocação, que nesse caso aí era o juiz, né? Ele tem que chegar e falar assim, cara, não dá mais. Chega, já tomou dano demais. Cara, na boa, esses últimos 10 minutos, porque pra quem não lembra, essa luta deveria ter acabado no 3º round. Né? E ela seguiu o meio 3º round, o 4º round inteiro e um pedaço do 5º round. Ou seja, pelo menos uns 10 minutos aí de surra que o Smith não tinha a menor condição de continuar lutando e ficou sofrendo dano. Quanto tempo ele vai ter que ficar no estaleiro agora pra voltar a lutar? Será que vale a pena tudo isso só pra manter o nome lá de Coração de Leão? É uma coisa complicada porque se essa luta tivesse sido por decisão, por exemplo, tivesse aguentado de fato até o final, ia ser na primeira vez na história que a gente ia ver um triplo 10-8 num combate. É uma coisa completamente absurda, meu amigo. 1-10-8 você já tem que ficar atento. 2-10-8 tem alguma coisa errada. 3-10-8 tá na hora de parar, cara. Já era pra parar há muito tempo atrás, como o André falou. É uma situação que a gente não acabou no vídeo de pré-venda, a gente falou muito do árbitro, esqueceu de falar do corner, mas o corner também tem a responsabilidade, né? O corner tá ali por um motivo, ele não tá ali só pra aconselhar o lutador, ele tá ali pra proteger o seu atleta. Ele é a pessoa que apta a olhar, ver se... Porque o juiz não conhece o Anthony Smith. Se tem alguém que conhece o atleta de fato, é o corner. E, cara, você via no intervalo do 3º pro 4º e do 4º pro 5º que o Anthony Smith não tava mais lá. Ele mal tava respondendo no seu corner. E nesse momento, meu amigo, não é hora de ficar falando coração de leão, motivação de campeão, vamos lá. Não. Você conhece o atleta. Nesse momento você falar, cara, eu acho que já deu. Vambora, parei, não vamos continuar aqui. E eu entendo. Geralmente,
a relação entre o lutador e técnico muitas vezes chega à parte parental. Eles têm um vínculo tão forte que é família praticamente, né? Tanto ele quanto os membros da academia. Então o corner muitas vezes ele pode se sentir um pouco acuado de, cara, porra, eu vou jogar a toalha, o que isso vai parecer? Vai parecer, eu vou colocar o meu lutador, o meu atleta, o membro da minha família praticamente, numa situação vexatória. De desonra. É como se ele não aguentasse mais, como se tivesse que pedir alguém pra parar a luta pra ele. Então, eu entendo, não é fácil pro corner pedir pra parar, mas ele tem que tomar essa decisão difícil, é o trabalho dele. E ele não fez isso, nem ele, nem o árbitro. Eu acho que os dois, na minha opinião, estão ali pra ser culpados igual. O árbitro, ele tem o dever de estar ali, de parar a luta quando ele vê que o atleta não tá se defendendo de forma inteligente. O árbitro, o corner, ele mais do que ninguém conhece o seu lutador e ele não pode deixar na mão do lutador tomar essa decisão, porque, meu amigo, perder dente, acumular esse tanto de dano que ele fez, pra quê? Pra ele chegar nas redes sociais pra falar, não, que eu aguento, eu sou foda, eu sou o bonzão. Isso não é ser macho, cara, isso é ser burro, porque você aumentou o tempo que você vai não poder lutar mais, você reduziu a quantidade de grana que você vai conseguir ganhar no ano. E a gente tem que conversar agora sobre o que é defender de forma inteligente. É complicado a situação do árbitro também, né? O árbitro, normalmente, ele dá um aviso pro lutador, né? Ele tá ali, o Glover tava batendo, e ele chegava perto e falava assim, se defende, se defende. Ou seja, tava falando pro Anthony Smith. É um jeito dele perguntar pro Anthony Smith, você ainda quer lutar? Porque se o Anthony Smith começa a se defender, ele fala assim, beleza, o cara ainda tá acordado, tá no jogo, entendeu o que eu falei, teve uma interação, uma troca de informação aqui, significa que o cara quer continuar. Ou se o cara tá numa posição que não dá pra ele se defender, o cara tá lá numa tartaruga, mas ele faz um joinha, de alguma forma ele interage com o árbitro ali, dando um sinal de eu tô na luta ainda, eu não tô apagado, né? Quando o cara tá sendo finalizado, é aquela famosa levantadinha de braço, que se o braço cai mole, você fala assim, o cara já foi pro saco. Então, o Anthony Smith, ele dava essas respostas pro árbitro. Agora, isso é suficiente para você dizer que ele estava se defendendo de forma inteligente? Porque a sensação que eu tinha é o seguinte, quando o árbitro fazia isso, é uma ameaça. Tipo, se você não se defender, eu vou parar a luta. Quando o árbitro falava, ele se defendia. Mas se o árbitro não falasse, ele não se defendia, ele não fazia nada, ele não tentava segurar a mão do Glover, ele não fazia nada, ele só se encolhia e ficava lá tomando soco. Quer dizer, isso não me parece muito inteligente. E a regra, o Luke Thomas soltou um vídeo bem interessante, onde ele argumenta desse ponto. Ele fala, eu não concordo com a paralisação, mas ao mesmo tempo, não dá pra gente argumentar que quando o árbitro chegou pro Anthony Smith, como o André falou, e questionou, ele se defendia de forma inteligente. E ele propõe que, a regra deveria dar uma direção melhor do que seria essa defesa inteligente. Eu vou contra, porque a defesa inteligente é subjetiva por si só. Por exemplo, você pode achar que isso aí é defesa inteligente. Eu não. Pra mim, defesa inteligente acaba quando você perde seus dentes. Ponto final, meu amigo. Você perdeu o dente na luta de MMA, você saiu completamente, você não estava conseguindo mal andar. Se você não está se respondendo de forma inteligente durante a maior parte da luta, tá errado. Você não tem que responder inteligente só quando o árbitro, como o André falou, questiona se você está se defendendo inteligente. Então, cara, eu vi gente tentando defender isso e, na boa, todo mundo que usou argumento para defender foi de que não, é o lutador, ele é o lutador, ele tem que aguentar. Cara, o lutador ele não tem que morrer. As pessoas têm que começar a lembrar que isso não é mais vale tudo. Isso não é mais gladiador entrando ali dentro. A gente tem um esporte hoje muito bem definido, com regras certas, e o cara não precisa acumular essa quantidade de dano ali dentro. A gente tem que lembrar que o Anthony Smith, como eu falei, ele tem um dano curto, que é o fato de que ele não vai poder lutar tão cedo, ele vai ter um dano ali pra recuperar, pra conseguir voltar pro octógono. E, cara, se ele continuar toda a luta tomando esse tipo de dano acumulado, o que vai ser do Anthony Smith quando ele ficar mais velho? Meu amigo, essa conta vai chegar uma hora ou outra. Então, foi um absurdo. Eu achei muito interessante porque a gente quis trazer isso aqui pra vocês por causa do contraste dessas notícias, né? Todo mundo achando que foi errado, seja o promotor do evento, seja o presidente da empresa, seja o corner, seja o árbitro, seja o adversário, que o próprio Glover não concordou com isso. Mas não, o lutador mesmo assim fala, não me interessa, eu quero ficar lá e eu morro se precisar. Então não dá pra deixar, como o André falou, não dá pra deixar a razão na mão do lutador. Ele tem que de fato ter alguém ali pra evitar que ele se ferre, porque seja na pesagem, seja ali dentro, ele nunca vai tomar a melhor decisão. O lutador, cara, você pode comparar ele aí, é o seu amigo na balada que encheu a cara, tá? Ele fala assim, pode deixar que eu sei, eu consigo dirigir até em casa. Não, toma a chave da mão dele e não deixa ele ir. Ele é um bêbado idiota, ele vai fazer merda. E o lutador dentro do octógono, depois que tomou meia dúzia de porrada, não tem mais capacidade de tomar essa decisão inteligente. O cara tá tonto, levou no knockdown, tá tomando uma surra há 10 minutos,
entregando o dente pro árbitro segurar, guarda aí meu dente que caiu aqui. Esse malandro não tem condição de continuar lutando e não tem condição de decidir nada. Alguém tem que vir, intervir e tirar ele dali. E é por essas e outras que a gente não pode ter a pesagem no dia da luta e outras coisas que a gente teria que contar com o bom senso dos lutadores. Alguns terão, mas não dá pra você generalizar e falar assim, não, a gente pode fazer isso que com certeza todo mundo vai ter bom senso. Não vai ter não, a gente tem que ficar esperto. Mas é isso aí, galera, o que vocês acharam? Acharam que esse comportamento aí do Smith é maluco ou vocês concordam com ele que se o corner dele jogar a toalha tem que ser demitido? Coloquem aqui embaixo, vamos trocar uma ideia sobre isso. A gente se vê na próxima, um abraço e até mais. Até mais.